Boa noite. Boa noite. Em decisão unânime, o Banco Central aumenta a taxa básica de juros para 14,25% ao ano. É o patamar mais alto desde outubro de 2016. E o comitê sinaliza uma nova alta para maio, mas de menor intensidade. Nos Estados Unidos, o temor de uma recessão faz o Banco Central manter o nível dos juros. Uma pesquisa revela o tamanho do desafio brasileiro no saneamento básico. Quase metade da população não tem coleta ou tratamento de esgoto. 4 milhões de pessoas não têm banheiro. E em um ano, 300 mil acabam no hospital por problemas de saúde. O Supremo tem maioria para manter os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento da denúncia sobre a tentativa de golpe. As forças de Israel voltam a bombardear Gaza por terra. O Vaticano anuncia que o Papa não está mais com a máscara de oxigênio. E a seleção brasileira tem novidades para o jogo de amanhã contra a Colômbia. O Jornal Nacional está começando. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Um estudo divulgado hoje comprovou o tamanho de um dos maiores desafios para o Brasil. A falta de saneamento básico causou a internação de mais de 300 mil cidadãos ano passado. O caminho da água que abastece alguns moradores de Heliópolis é tortuoso. Começa em um gato e segue com emendas, cruzando córregos, zigue-zagueando por muros, subindo paredes. Já o que leva os dejetos para fora das casas é bem mais direto. Do cano na parede do banheiro para dentro do córrego a cada descarga. Essa arquitetura do improviso ou da necessidade resolve um problema imediato aqui dos moradores, mas vai espalhando pelo bairro um problema ainda maior, de saúde. Diarreia. Tem 15 dias que ela teve diarreia. Umas 2 vezes já, dentro de um mês. E ela tem 10 anos? Tem 10 anos. E aí teve na família também, né? Crianças pequenas, de 7, né? De 8. E adulto também, é o mesmo tipo também. Adulto, criança, todo mundo? Tudo. O levantamento do Instituto Trata Brasil mostra que diarreias, verminoses, doenças de pele e as causadas pela proliferação de mosquitos, como dengue e chikungunya, internaram 344 mil brasileiros só no ano passado. A melhora do saneamento no Brasil se arrasta. Em 16 anos, no período de 2006 a 2022, o abastecimento de água tratada cresceu apenas 4,6 pontos percentuais. A coleta de esgoto avançou 1 ponto percentual por ano. O tratamento de esgoto, nem isso. 14 pontos percentuais em 16 anos. E o Brasil chegou a 2025 com quase metade da população sem coleta ou tratamento de esgoto. Nós investimos R$ 111 por ano por habitante em saneamento básico e deveríamos estar investindo R$ 231 por ano por habitante. E por que é um investimento? Porque é um investimento que vai reduzir custos com saúde, né? Esse estudo desenvolvido pelo Trata Brasil, ele aponta que nós gastamos em 2024 174 milhões de reais com as internações por doenças associadas à falta de saneamento básico. O saneamento revela contrastes abissais no Brasil. 4 milhões de brasileiros não têm banheiro. Na comunidade indígena, a 45 minutos do centro de São Paulo, 7 banheiros chegaram tem um ano, com a ajuda de uma ONG, para atender as 16 famílias. Ajuda quando está chovendo assim, não saber para onde vai, né, para usar o banheiro. E quando tem banheiro assim, a gente sabe, né, que você pega agora da chuva aí. Eu imagino que no futuro todo mundo queira ter um banheiro em cada casa. Com certeza. Eu acho que, assim, cada família gostaria de ter, né, um banheiro em casa. O Maranhão teve o pior número de doenças relacionadas ao saneamento inadequado, com retratos de como vivem 100 milhões de brasileiros. Nós estamos precisando de água encanada, potável. Acho que nunca vi tanta criança doente como está tendo agora. É triste, né? Triste, porque todo mundo é numa tristeza total. Dengue, chikungunya, é muita doença que tem aqui. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão informou que faz investimentos significativos para garantir a saúde e a qualidade de vida da população e que beneficia hoje 1.215.800 famílias no estado.
A Prefeitura de São Paulo declarou que o novo contrato de concessão firmado com a Sabesp prevê a universalização dos serviços de saneamento básico até 2029. A Sabesp é responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto em 375 municípios paulistas. A empresa afirmou que o serviço de saneamento deve chegar também a áreas informais e rurais, como é o caso da aldeia indígena que a gente mostrou na reportagem. Combater a poluição causada por esgoto clandestino é um dos desafios da capital que ganhou mais moradores na última década. Há 3 dias, ninguém pode aproveitar esse trecho de mar do litoral da Paraíba. Tá impossível de entrar aí na água. O rio que despeja água suja e mal cheirosa desde a última segunda-feira é o Jaguaribe. Ele atravessa 17 bairros da capital paraibana e deságua aqui entre as praias do Bessa e Intermares, no limite com o município de Cabedelo. As 2 praias estão poluídas. A Superintendência de Meio Ambiente do Estado não recomenda o banho no local e está analisando o que causou o problema. Existindo esse esgoto dentro dessa água, a gente vai investigar a origem disso. Então é um trabalho que tem que ser feito para identificar quem está fazendo esse lançamento clandestino e aí tomar as providências que são cabíveis. Uma espuma densa e peixes mortos também apareceram em outro trecho do rio. Hoje as análises também identificaram resíduos de produtos de limpeza, como detergente e de higiene, como sabão e shampoo na água. Em pouco mais de uma década, a população de João Pessoa subiu 15%, o maior percentual entre as principais cidades brasileiras. Segundo a pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, a infraestrutura não acompanhou esse aumento. É todo o esgoto de toda a cidade que vai sendo canalizado para dentro dos rios. Desde o início até o fim, vocês vão ver galerias pluviais carregando esgoto. Mesmo quando não está chovendo, está sempre entrando esgoto no rio. O Instituto Trata Brasil afirma que dos quase 90% de esgoto coletado na cidade, menos de 70% são tratados. A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba diz que o percentual tratado é maior, 89,5%, o segundo melhor índice entre as capitais nordestinas. Hoje, o governo do estado declarou que assinou convênios com a Agência Francesa de Desenvolvimento para obras de saneamento em Cabedelo e com o Banco Mundial para ampliar as estações de tratamento de João Pessoa e que trabalha para cumprir a meta de universalizar o acesso a saneamento básico, como prevê o Marco Legal do Saneamento. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Heraldo e para você. O outono começa amanhã às 6h01 da manhã, hora de Brasília. Esse horário exato tem a ver com o instante em que o sol ilumina os 2 hemisférios por igual. Durante a estação, a tendência é de tardes mais frias do que o normal na metade sul do Rio Grande do Sul e temperaturas acima da média na maior parte do Brasil. Isso tem a ver com a redução da chuva, com menos nuvem, mais sol e mais calor. Situação que está prevista para o norte e para o centro-oeste. No sul e nordeste, expectativa de chuva mais frequente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Maranhão e no Ceará. No sudeste, é um período que chove pouco. Mas amanhã, os temporais podem atingir o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais. E a faixa do Piauí ao Amazonas. Capitais com risco de chuva forte: Rio, Teresina, São Luís, Vitória e Belém. Tempo firme do oeste de Alagoas ao norte de Minas, em parte do interior paulista, em Campo Grande, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Em São Paulo e Belo Horizonte, máximas de 26 graus. No Rio, 27. Em Palmas e Fortaleza, 28 e 29. Em Goiânia, Porto Velho e Salvador, de 30 a 33 graus. Enquanto de manhã pode gear na Serra Catarinense. Renata e Heraldo. Obrigada, Eliana. Morreu em São Paulo aos 90 anos o ex-governador Cláudio Lembo. Cláudio Lembo ficou no cargo de março de 2006 a janeiro de 2007. Ele se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela USP e era doutor em Direito pela Universidade Mackenzie, onde foi professor e reitor. O governo de São Paulo decretou luto por 3 dias.
A polícia de São Paulo anunciou hoje que já estão presos 2 suspeitos de roubar e assassinar um ciclista no mês passado. Vitor Medrado foi morto antes mesmo de perceber que estava sendo assaltado. A operação na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, mobilizou 40 policiais e um helicóptero em frente a um parque na zona oeste da capital. Estava com o celular na mão. Uma moto com 2 pessoas passou e voltou na contramão. Antes mesmo de a moto parar, o garupa disparou um tiro. Vitor caiu no chão. O ladrão desceu, pegou o celular e fugiu. O suspeito de atirar no ciclista já tinha sido preso no começo do mês. Eric Benedito Veríssimo, de 20 anos, foi visto por policiais militares nesta avenida da Zona Sul depois de assaltar uma mulher perto daqui. Ele e o comparsa ainda tentaram fugir. Foram perseguidos por 3 quilômetros. Eric acabou preso ao cair da moto roubada que ele usava para atacar as vítimas. Os únicos que ficaram sabendo que ele estava preso eram os policiais que estavam com essa investigação. Aqui no DEIC. Essa informação ela foi mantida em sigilo e agora com a prisão do Jefferson, com a localização, depois desse longo trabalho, a gente pôde dar publicidade à prisão do Eric e realmente confirmar que ele havia participado. A perícia vai dizer se a arma encontrada com o Eric no dia da prisão foi a mesma usada para matar o ciclista. A polícia também afirma que Eric é o homem que aparece nessas imagens tentando roubar um motociclista naquele mesmo dia. A viúva de Vitor decidiu morar fora de São Paulo depois da morte do marido. Ela diz que a notícia de hoje é um alento para ela e para a família. Não traz o Vitor de volta, não traz paz, mas pelo menos traz uma sensação de que o Vitor não vai ser injustiçado. As coisas vão ser definidas e pelo menos as pessoas que fizeram isso vão responder. Nós não conseguimos contato com as defesas de Jefferson Jesus e Eric Veríssimo. A Justiça de Minas Gerais determinou a prisão de Pablo Henrique de Oliveira Rodrigues, de 32 anos, por tentativa de feminicídio. Ele está foragido. Segundo a polícia, Pablo usou uma faca para tentar matar Jennifer de Oliveira. Ela pulou do 2º andar do prédio onde os dois moravam, na Grande Belo Horizonte, e quebrou braços e pernas. Mesmo internada, Pablo continuou a ameaçá-la. A Justiça concedeu uma medida protetiva a Jennifer. A polícia do Paraná divulgou hoje uma foto do suspeito de manter a mulher e o filho em cárcere privado por 5 anos em Itapiruçu, na região metropolitana de Curitiba. Jean Machado Ribas, de 23 anos, chegou a ser preso em flagrante na sexta-feira passada, mas foi solto na audiência de custódia no último domingo, depois de o Ministério Público se manifestar contra a prisão. No dia seguinte, a promotoria mudou de opinião e pediu a prisão preventiva dele. Jean é considerado foragido. Segundo o delegado, ele ainda não tem advogado para a defesa. Israel retomou hoje as operações militares por terra na faixa de Gaza. Em meio aos ataques de Israel contra a faixa de Gaza nessa quarta-feira, uma explosão matou um funcionário da ONU. Outros ficaram feridos. As Nações Unidas informaram que eles estavam num prédio da organização. Israel negou que tenha atingido o local e disse que as vítimas integravam uma equipe da ONU especializada em remover explosivos. As forças israelenses retomaram hoje as operações terrestres em Gaza e assumiram o controle de parte do corredor de Netzarim, que divide a região ao meio. Desde ontem, os ataques de Israel mataram 436 pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, Israel confirmou a morte de mais 2 chefes do grupo terrorista. A retomada dos ataques contra o território palestino provocou protestos hoje em Jerusalém. Manifestantes se reuniram em frente à casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eles alegam que os bombardeios em Gaza, depois de 2 meses de cessar fogo, colocam em risco os 59 reféns ainda sob o poder do grupo terrorista. Nos protestos, houve tumulto com a polícia.
Netanyahu disse ontem que a pressão militar é essencial para garantir a libertação dos reféns e que o grupo terrorista Hamas recusou diferentes propostas para estender o cessar-fogo. Um oficial do Hamas afirmou que o grupo quer manter o plano original, que inclui a discussão da saída das tropas israelenses. A volta dos ataques de Israel contra a faixa de Gaza segue preocupando a comunidade internacional. A chefe da diplomacia da União Europeia falou para o ministro das Relações Exteriores de Israel que a situação no território palestino é inaceitável. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que os bombardeios de Israel são um trágico passo atrás para a população de Gaza e para os reféns israelenses. Ao lado de Macron, o rei da Jordânia pediu que a comunidade internacional intervenha para que as negociações sejam retomadas e para que Israel autorize a entrada de ajuda humanitária ao território palestino. Is the only way to guarantee security for Palestinians, Israelis in the region. Depois de um telefonema com Donald Trump, o presidente da Ucrânia disse que está pronto para suspender ataques ao setor de energia na guerra iniciada pela Rússia. Foi o primeiro contato direto entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump desde o bate-boca na Casa Branca no mês passado. O presidente ucraniano descreveu o telefonema de hoje como positivo e franco. Disse que com Trump, uma paz duradoura pode ser alcançada ainda este ano. O americano escreveu: "Estamos num caminho muito certo." Zelensky pediu mais mísseis de defesa aérea. Trump prometeu ajudar, encontrando armas disponíveis na Europa. O otimismo das declarações oficiais contrasta com a dificuldade concreta em chegar a uma trégua. O principal assunto do telefonema foi a conversa de ontem de Trump com Vladimir Putin. Foi quando Putin rejeitou a proposta de cessar-fogo de 30 dias em todas as frentes da guerra, que Trump apresentou e Zelensky já tinha aceitado. O russo só concordou em interromper imediatamente os ataques a instalações de energia. Mas hoje ficou claro que Putin não cumpriu nem mesmo essa promessa. Kiev acusou Moscou de lançar cerca de 150 drones durante a madrugada. Os ataques cortaram a energia de ferrovias e atingiram a infraestrutura da rede elétrica, além de casas e hospitais. Moscou acusou a Ucrânia de atacar um depósito de petróleo. O setor de energia foi um dos assuntos discutidos entre Trump e Zelensky. Depois de mostrar interesse pelos minérios raros da Ucrânia nas últimas semanas, Trump sugeriu na ligação de hoje que os Estados Unidos administrem usinas elétricas e nucleares do país. Segundo o comunicado da diplomacia da Casa Branca, se os americanos virassem donos dessas usinas, elas teriam a melhor proteção. Na Rússia, o porta-voz do Kremlin destacou a aproximação com os Estados Unidos. Trump e Putin se entendem bem, confiam um no outro, disse. A chefe da diplomacia da União Europeia afirmou que o presidente russo não é confiável e já mostrou que não está disposto a fazer qualquer concessão. O ministro da Defesa da Alemanha disse que Putin está jogando, mas que acha que Trump não vai ficar sentado assistindo por muito tempo. Para essa analista do Instituto de Pesquisa Conselho sobre Relações Exteriores, o presidente russo está apenas tentando ganhar tempo e prolongar a guerra. Liana Fix acredita que a estratégia da Rússia é ficar sugerindo que está perto de um cessar-fogo, enquanto evita uma trégua e se beneficia de um contato direto com Trump. O pesquisador Nigel Gould Davis, do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos, concorda que Putin não quer um cessar-fogo. Mas ele sabe que seria imprudente dizer isso diretamente para Trump, já que Trump fez do fim da guerra uma prioridade, destacou. Papa Francisco teve hoje uma melhora no quadro respiratório. Segundo o Vaticano, os médicos suspenderam a ventilação mecânica não invasiva e também reduziram a oxigenoterapia de alto fluxo. Hoje de manhã, no hospital, o Papa concelebrou uma missa em homenagem a São José. E aqui no Brasil, os católicos também celebraram. Em Belo Horizonte, milhares de fiéis passaram pelo santuário dedicado a São José desde as 5 horas da manhã até agora à noite. São José é o protetor dos trabalhadores e é também o padroeiro do Ceará. Em Missão Velha, no sul do estado, houve missas na igreja matriz para homenagear o santo.
A seguir, o Banco Central americano mantém os juros em meio a temores de recessão. Aqui no Brasil, a taxa básica atinge o patamar mais alto desde outubro de 2016. A Câmara dos Deputados fez hoje uma sessão solene em homenagem aos 40 anos da redemocratização do Brasil, marcada pela posse de José Sarney na presidência da República. O presidente Hugo Mota, do Republicanos, homenageou Tancredo Neves e José Sarney e ressaltou a importância da democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, participou da cerimônia. No discurso, o ex-presidente Sarney destacou as conquistas nessas 4 décadas. Nós, por um sistema de liberdade e de capilaridade, conseguimos que a sociedade brasileira como um todo se tornasse democrática. Abriram-se os sindicatos, abriram-se as universidades, os sindicatos, abriu-se a imprensa, abriram-se todos os clubes de associação de bairros. Ninguém tinha medo e o Brasil tornou-se uma democracia de massa. Devemos ressaltar isto aqui na Câmara dos Deputados nesse instante. Olhar para esses 40 anos que passaram é perceber que as forças políticas brasileiras foram capazes de atravessar um momento histórico dos mais difíceis para que o país começasse uma nova vida e um novo momento. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já votou para manter Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento da denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado e também para manter o caso na primeira turma do STF. O plenário virtual do STF tem até amanhã à noite para analisar os recursos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos generais Braga Neto e Mário Fernandes, que questionaram a imparcialidade dos ministros. Na terça-feira que vem, a primeira turma do Supremo vai decidir se aceita ou não a denúncia da PGR contra o núcleo formado por Bolsonaro e 7 aliados. Moraes, Zanin e Dino fazem parte do colegiado. O ministro do Supremo, Luiz Fux, homologou hoje o acordo entre a Procuradoria-Geral da República e o deputado André Janones, do Avante. Ele vai devolver à Câmara mais de R$131 mil de um esquema de rachadinha no gabinete. Pagaram uma multa de R$26 mil para evitar um processo criminal. Segundo a PGR, Janones admitiu que estava com o nome negativado no início de 2019 e que pediu um cartão de crédito adicional a um assessor parlamentar. Ainda segundo a PGR, Janones usou o cartão para despesas pessoais. As faturas foram pagas pelo assessor. O acordo foi fechado depois de o deputado ser indiciado pela PF e de a PGR ter visto indícios de crime. O Congresso está analisando projetos de lei que propõem mudanças na lei da ficha limpa, em muitos casos tornando a punição mais branda. Entidades de transparência reagiram, alertando que essas propostas desfiguram a lei. A Lei da Ficha Limpa é um projeto de iniciativa popular que chegou ao Congresso com o apoio de 1,5 milhão de assinaturas. Depois de meses de debates, virou lei em 2010. O objetivo principal é impedir que condenados possam se eleger para cargos públicos. Ao menos 4 projetos em tramitação no Congresso propõem mudanças profundas na Lei da Ficha Limpa. Entidades de transparência vêm alertando que as propostas desfiguram e enfraquecem a lei. Entre os projetos está o que quer reduzir o período de inelegibilidade de 8 para 2 anos. Essa proposta aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O projeto mais avançado é o da deputada Dani Cunha, do União Brasil, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele está inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. O projeto já foi aprovado na Câmara no ano passado, com o apoio da maioria da base governista e da oposição, e está em fase final de debate no Senado. O texto mantém os 8 anos de prazo de inelegibilidade de políticos condenados por um órgão colegiado da Justiça por alguns crimes comuns, como roubo, e também de políticos que sejam cassados ou que renunciem ao mandato para evitar punições. Mas muda o momento em que o prazo passa a ser contado.
Hoje, a punição de 8 anos começa a contar somente depois do cumprimento da pena ou do período restante de mandato, nos casos de cassação ou renúncia. Por exemplo, um deputado que ainda teria 2 anos de mandato a cumprir e é cassado, fica inelegível por 10 anos. Um político condenado a 5 anos de prisão só poderá ser eleito novamente após 13 anos. O projeto que os senadores estão discutindo muda o momento em que a inelegibilidade passa a valer e, na prática, reduz esse prazo. Nos 2 exemplos, os políticos ficariam inelegíveis por 8 anos, porque essa punição passaria a ser cumprida já a partir do momento da renúncia ou da cassação para o caso de políticos com mandato, ou a partir da condenação por órgão colegiado da Justiça. O projeto também acaba beneficiando políticos já condenados e que hoje estão inelegíveis por causa da lei da ficha limpa. Ontem, os senadores tentaram votar o texto. Sem acordo sobre alguns trechos, a votação foi adiada para abril. O relator, senador Everton Rocha, do PDT, defendeu o projeto. Hoje, um senador que perca o mandato tendo cumprido apenas um ano, ele fica inelegível por 7 mais 8 anos. Então vai para 15 anos. Ao passo que se um deputado que perde o mandato após 3 anos, ele fica inelegível 1 mais 8 anos. Você vai aí para 9 anos, o que é uma disparidade. Para o senador Alessandro Vieira, do MDB, a proposta ataca frontalmente a lei da ficha limpa. Essa lei, que é a iniciativa popular, tem como objetivo punir o mal político. A mudança que se pretende fazer favorece o mal político, permite que ele retorne precocemente para a vida pública. Isso é extremamente negativo, vamos fazer enfrentamento em plenário. O Observatório Internacional de Informação e Democracia apresentou hoje no Rio de Janeiro o primeiro relatório global sobre os desafios da era digital. Como proteger da desinformação a democracia? E qual o tamanho do desafio que o mundo tem pela frente em tempos de redes sociais, algoritmos e dificuldade de separar o que é informação confiável do que não é? Muitas perguntas, mas o que se tem de respostas até agora sobre isso? Essa foi a missão de 60 especialistas de vários países que analisaram mais de 3.000 artigos científicos e relatórios técnicos sobre o assunto. Depois de 1 ano e meio de pesquisas, o resultado é o primeiro relatório global produzido pelo Observatório Internacional de Informação e Democracia, apresentado hoje no Rio. O que o relatório chega é: há poucos dados sobre esse problema. E isso se deve ao fato das empresas que operam as plataformas digitais, as redes sociais, essas empresas são cada vez menos transparentes. Elas não deixam os pesquisadores coletarem os dados. Um debate com a participação de pesquisadores marcou o lançamento no Brasil. Camille Grenier, diretor executivo do Fórum sobre Informação e Democracia, diz que o ponto principal da desinformação é a intenção. São falsas narrativas que têm intenção de agredir, de atingir um opositor no debate político, por exemplo, ou uma questão da sociedade. O relatório é apresentado num momento considerado crítico pelos pesquisadores. Recentemente, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, suspendeu a checagem de informações publicadas nas suas redes nos Estados Unidos. Além disso, a desinformação é apontada como uma das maiores ameaças nos próximos 2 anos pelo Fórum Econômico Mundial. Em 300 páginas, o relatório trata de 9 temas, entre eles inteligência artificial, informação e democracia, o poder das Big Techs e combate à desinformação e também os caminhos para a justiça de dados. Quando o assunto é inteligência artificial, os pesquisadores apontam que a falta de transparência é ainda mais grave. Segundo eles, muitas vezes, os usuários concordam com as políticas de privacidade sem entender como os seus dados serão usados para alimentar a inteligência artificial. O relatório ressalta a dificuldade de acesso a dados e a falta de transparência para medir o impacto dessas tecnologias na vida das pessoas. Em países da América Latina, entre eles o Brasil, o acesso a esses dados é ainda menor. Nós precisamos de dados, nós precisamos de evidências para diagnosticar esse problema
corretamente e não deixar que ele seja capturado por questões ideológicas, e sim que a gente veja qual é o verdadeiro risco para a sociedade e possa ir pensando políticas, regulação e formas de remediação desse problema para a sociedade. O documento destaca que é preciso aprimorar mecanismos de regulação das redes e que as plataformas precisam respeitar as leis locais. No Brasil, mudanças no Marco Civil da Internet estão em julgamento no Supremo Tribunal Federal. O foco é o artigo 19, que prevê que as plataformas só são obrigadas a retirar conteúdo do ar mediante ordem judicial. É preciso uma revisão, mas somente para aquelas plataformas que são gigantes, que têm uma escala muito maior e que então representam um risco sistêmico. O artigo 19 ainda é muito bom para as startups, os operadoras de médio porte, de pequeno porte, mas claramente não é adequado para regular os gigantes da internet. Os riscos da desinformação são muitos. Um deles é perder o direito de fazer as próprias escolhas. Quando a gente fala de desinformação, a gente está falando de todas as formas de manipulação das pessoas, dos indivíduos comuns. Então, essa manipulação pode ser através de informação falsa, mas pode ser pela arquitetura dos aplicativos que as pessoas usam, induzi-las a determinados comportamentos. Ou seja, a gente quer evitar que a sociedade seja manipulada por qualquer motivo que seja, em qualquer situação, que as pessoas possam ter direito à informação. A informação de qualidade é um direito. O Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano. Eu vou pedir os motivos. Agora eu vou falar os motivos pelos quais o Banco Central manteve os juros nessa taxa. São as incertezas sobre a economia americana, que aumentaram os temores justamente de uma inflação que continua alta. Os diretores do Banco Central americano também sinalizaram que, se a economia desacelerar, eles podem começar a cortar os juros ainda esse ano. Isso animou os investidores. Fez com que o tradicional índice Dow Jones avançasse. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores atingiu o maior nível desde outubro e o dólar recuou pelo 7º dia seguido para o menor preço em 5 meses. No começo da noite, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros no Brasil em 1 ponto percentual, para 14,25% ao ano. Foi a 5ª vez seguida que a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central terminou com a decisão de aumentar a taxa básica de juros do país. A decisão de hoje foi unânime entre os integrantes do Copom. O aumento de 1 ponto percentual já era amplamente esperado porque havia sido indicado nos comunicados das últimas reuniões do comitê. O que os analistas mais esperavam era o comunicado de hoje, que vem junto com a decisão. E ele trouxe algumas indicações dos próximos passos do Banco Central. O Copom disse que o ambiente externo permanece desafiador em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente pela incerteza acerca de sua política comercial e de seus efeitos. É uma referência às decisões de Donald Trump de elevar as tarifas de importação de produtos de outros países. Sobre o cenário do Brasil, a avaliação do Copom é de que os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho têm apresentado dinamismo, ainda que sinais sugiram uma incipiente moderação no crescimento, mas que a inflação está acima da meta de 3% neste ano, com tolerância para que chegue até 4,5%. E que, se confirmando o cenário esperado, o comitê indica que ainda vai subir os juros na próxima reunião, mas com uma alta menor do que a de hoje. Com o aumento de 1 ponto percentual anunciado hoje, a taxa básica de juros chegou ao maior nível desde outubro de 2016 e se igualou ao nível da crise econômica do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment em agosto de 2016. Hoje, o mercado financeiro estima que a inflação deste ano ficará em 5,66%, ou seja, estouraria a meta. É impossível comparar o momento atual da taxa de juros com o momento que foi verificado no governo da ex-presidente Dilma. O que você tem é um processo de oscilação da taxa de juros que se deve a motivos outros, né? A gente não pode vincular automaticamente uma coisa a outra. O que a gente tem visto é um esforço gigantesco do Banco Central de controlar as expectativas de inflação. E mais do que isso, ele subiu em 100 pontos base e ele já avisou, vai aumentar mais ainda.
A seguir, a Globo reúne representantes de clubes, federações estaduais e CBF para celebrar a transmissão do Campeonato Brasileiro pelos próximos 5 anos. A Globo reuniu em São Paulo representantes de todas as frentes do futebol brasileiro. Esse time se uniu para exaltar uma conexão que atravessou o tempo. O futebol brasileiro e a Globo, uma parceria de décadas. A TV Globo foi o grande patrocinador do futebol brasileiro, não só na qualidade de transmissão dos seus profissionais, mas também do investimento. Uma das maiores emissoras do mundo e também muito importante a celebração também da união dos clubes, que é com essa união, junto com a TV Globo, que a gente vai fortalecer ainda mais o futebol brasileiro. Presidentes ou representantes de 44 clubes, federações estaduais e da CBF se reuniram em São Paulo, a convite da Globo, para celebrar o acordo pelos próximos 5 anos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A competição começa no próximo dia 29. A qualidade da Globo é indiscutível, a tecnologia tem mudado muito nos últimos anos, é um desafio para todos nós esse processo de adaptação. Para os clubes é de certa forma confortável estar junto com a Globo, que tem experiência e expertise e que sabe lidar com esse tipo de mudança. Para o Corinthians em si, né, que é a nossa casa, que é muito importante, né? Fazer parte, estar em todas as plataformas também é muito importante para o Corinthians. O diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, lembrou em seu discurso que a Globo é a única emissora que assinou contratos com as 2 associações que representam os clubes, a Libra e a Liga Forte União, assegurando um amplo leque de exibição de partidas. Entre 2025 e 2029, a Globo vai exibir em suas plataformas 9 dos 10 jogos de cada rodada da Série A do Brasileirão. 8 deles serão transmitidos de forma exclusiva, tanto em TV aberta como na TV paga, como o Sport TV e o Premier. O futebol é uma paixão nacional e está na essência da Globo, uma conexão muito forte com o Brasil, um compromisso com o Brasil, com o brasileiro, com as suas expressões culturais. E o futebol é um grande palco, né, de expressão cultural, de paixão nacional. Então é muito ligado com o DNA da Globo. Falando aos convidados, Paulo Marinho ressaltou que há 60 anos a Globo exibia seu primeiro jogo, apenas 7 meses depois da inauguração da emissora. Um Brasil contra a União Soviética, no Maracanã. Ao longo de todo esse século, o futebol sempre foi uma parte muito importante para todos os nossos veículos e todas as nossas plataformas. Seja no jornal, onde tudo começou, no rádio, na TV aberta, na TV paga, digital e mais recentemente no streaming. E mais, o futebol não acaba no apito final. A cobertura está em todas as telas, na TV Globo, no Sport TV e no GE. Globo. A experiência é algo que tem sempre que ser respeitado, admirado, valorizado e utilizado. A Globo, sem dúvida alguma, tem toda a expertise no futebol, né, ao longo das décadas, da história. Faz parte do coração do brasileiro acompanhar os jogos também pela Globo. A gente sabe a qualidade dos profissionais, da forma como a Rede Globo trabalha o futebol brasileiro há anos, né? E termos esta parceria renovada pelos próximos 5 anos é um elemento de satisfação, de alegria para todos nós. Foi um dia para relembrar o passado e se preparar para o futuro. Neste encontro de futebol e Globo, todo clube se sente em casa. Técnico Dorival Júnior vai poder colocar em campo amanhã contra a Colômbia 3 atacantes que estão em grande fase no futebol mundial. Enfim, juntos. Faz 8 meses que Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior não atuam pela seleção no mesmo jogo. Sempre havia um deles ou suspenso ou machucado nas 7 partidas em que o trio foi desfeito. Adversários na Espanha, Rafinha do Barcelona, Vini e Rodrigo do Real Madrid, indispensáveis no time de Dorival Júnior. Somos jogadores que temos características de ficar mudando de posição e isso em algum momento acaba atrapalhando o adversário e a gente tem essa facilidade para isso, mas dividir o campo com eles a meu favor é muito melhor do que dividir o campo com ele contra. Amanhã contra a Colômbia, os 3 serão titulares.
Com Neymar de fora há 1 ano e meio, a liderança acabou compartilhada entre eles, que também têm dividido diferentes responsabilidades. Como, por exemplo, cobrar pênaltis e faltas. Assim saíram 3 dos 4 gols de Rafinha, artilheiro do Brasil nas eliminatórias. Rodrigo já fez 3. E Vini segue em busca do primeiro gol na competição. Obviamente que eu fico muito honrado de poder assumir esse posto, mas o professor decide a cada jogo quem vai bater. A gente tem jogadores de muita qualidade para bater os pênaltis, para bater as faltas. Dorival Júnior não confirmou a escalação, mas João Pedro, revelado pelo Fluminense hoje no Brighton da Inglaterra, treinou junto com o trio no ataque. Ele tem 2 jogos pela seleção, nenhum como titular. Se vencer, o Brasil deixa a incômoda 5ª posição na tabela. Dá liberdade para que nós possamos jogar com alegria, até porque o tempo é mínimo e nós não podemos ficar inventando nada num momento como esse. O Jornal da Globo é depois de Cine BBB com o filme Arcanjo Renegado. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.